Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Estamos de volta aí, eu sou Samuel Vascurado, seu apresentador, com o Sérgio Albert, seu co-apresentador, beleza, Sérgio? Tudo bem, Samuca? Tudo bem, cara? Vamos falar de imposto de renda, tema que ficou quente aí por causa do Donald Trump, que falou recentemente que quer acabar com o imposto de renda nos Estados Unidos. Foi lá no Joe Rogan, no programa do Joe Rogan. O episódio dele tá com, cara, quase 43 milhões de views no YouTube, absurdo. Mais o que tem no Spotify, né? Mais o que tem no Spotify, que é o carro-chefe do Joe Rogan, em geral. Pois é, então você pode adicionar alguns outros milhões aí de views, soma isso tudo, absurdo o alcance aí da entrevista do Trump, né? E lá ele foi perguntado sobre essa coisa aí de acabar com o imposto de renda, é sério isso, Trump? Ele falou, pô, é sério sim, eu quero acabar com o IR aqui nos Estados Unidos e eu vou substituir tudo isso por tarifas alfandegárias. E aí foi meio que um bummer, né, para os libertários, né? Porque todo mundo se empolgou com essa ideia de acabar com o imposto de renda e aí chegou essa ideia de tarifas alfandegárias, é meio estranho, né, Sérgio? Então, Samuca, acho que foram algumas semanas seguidas de boas notícias aí com relação a imposto de renda como um todo, né? A gente viu na Argentina, então, o Milei abolindo, não um imposto de renda, mas parte da Receita Federal Argentina, pelo menos aquela que ficava focada diretamente só no recolhimento do imposto de renda, né? E transferindo, inclusive, parte dos empregados públicos, dos funcionários públicos, para um recolhimento junto à aduana, Uhum. né? Então também foi um primeiro choque que aconteceu por aí. A gente viu a notícia, Milei abole a Receita Federal Argentina. Antes fosse 100% isso, mas de qualquer maneira parece que é uma boa notícia no sentido de diminuição do aparato estatal. E em seguida a gente vê o Trump discutindo isso, logicamente sempre com aquela vontade de substituir a receita governamental por tarifas, e é algo que ele tem falado o tempo inteiro de talvez mais tarifas, ou pelo menos utilizar tarifas para fechar acordos internacionais mais produtivos para os Estados Unidos como um todo, sei lá o que esse produtivo quer dizer do lado dele, mas acho que a boa notícia, Samuca, é meio que uma mudança da janela de Overton, não só no espaço político, mas talvez no espaço da discussão do dia a dia. Finalmente as pessoas falando em abolir o imposto de renda e abolir a Receita Federal. Acho que são duas boas notícias aí pra gente, nem que seja só do ponto de vista do discurso retórico, né? Pois é, o Milei, o que o Milei fez exatamente foi acabar com a chamada FIP lá, que é meio que equivalente à Receita Federal nossa aqui no Brasil, que é a Administração Federal de Ingressos Públicos, e aí ele criou um outro órgão, a Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro. Então é isso que você está falando, ele levou o pessoal da Receita Federal para junto desse outro, que ele julga que vai ser mais eficiente, esse outro órgão relacionado também às questões aduaneiras, né? E aí, meu, a gente viu lá que foi uma redução de quase mais de 30% do pessoal, né, relacionado à Receita Federal. Então ele está reduzindo o tamanho desse aparato estatal relacionado ao imposto de renda, mas ele não mexeu no imposto de renda ainda, né? Pode ser que ele venha a fazer isso eventualmente. E aí, Sérgio, dá uma pergunta aqui logo de cara. Se esse caminho que o Milei está tomando, né? Será que acabar com o imposto não com o imposto de renda, mas com a Receita Federal já resolve, já é uma ótima solução para o problema? Ou é só um primeiro passo que exige aí outros passos? Acho que primeiro a gente tem que dar talvez um passo atrás e entender que, assim, nós libertários achamos que qualquer tipo de imposto, né, seja ele imposto sobre consumo, e as tarifas de importação são basicamente um imposto contra o consumo, ou um imposto sobre a renda, né, eles são todos roubos. Uhum. E do ponto de vista econômico para a gente, o que mais importa no final do dia é o quanto que nós estamos sendo roubados, quanto que o governo está tirando da gente, qual é essa carga tributária. Eu acho que essa é o primeiro nível de discussão que a gente tem que ter. O principal é a carga tributária, né? Então, né, de nada adianta o governo americano parar de tributar as pessoas físicas no imposto de renda, mas continuar tributando ou recuperar toda essa taxação
via imposto sobre o consumo, seja tarifa de importação ou o imposto sobre o consumo direto ou qualquer outro tipo de imposto que ele venha a colocar. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Mas a gente tem que dar talvez um passo atrás também, de novo, ou um passo para fora, talvez não um passo atrás, Uhum. mas um passo para fora simplesmente da análise econômica, e a gente tem que pensar também na questão da liberdade do indivíduo e na análise política. Porque o imposto de renda, a gente fala que o imposto de renda é o mais diabólico de todos os impostos, né? Não é porque ele dói mais no bolso do Samuel e do Sérgio do que o imposto que a gente está pagando sobre o consumo de um bem que nós venhamos a consumir, nós dois, né? Não é por isso, não é por ele doer mais no nosso bolso, mas ele é aquele imposto que mais traz a centralização governamental, ele é aquele imposto que mais traz a perda de liberdade da população, ele é aquele imposto que deixa mais na cara ainda que o governo tem a prerrogativa de falar: tudo isso é meu, eu deixo o que eu quiser para você. Ele é um imposto que mais demanda trabalho da população, e ele é um imposto que demanda que a própria população ah, ah, seja testemunha contra ela mesma. Né? Até do ponto de vista do direito, é algo que não faz o menor sentido. Eu tenho que ser testemunha contra mim mesmo e eu tenho que declarar, né? Porque é um imposto declaratório, e tanto a Receita Federal no Brasil quanto a Receita Federal nos Estados Unidos, eu não sei o caso na Argentina, mas acredito que deve ser igual, assim, eles não dão respostas que são vinculantes. Então você pode fazer uma pergunta para a Receita como tributar determinado bem teu, pode vir uma resposta da Receita e você pode tributar dessa maneira e depois você pode ser autuado ainda por cima. Uhum. Então, do ponto de vista de perda de liberdade, Samuel, assim, o imposto de renda é, assim, literalmente uma ferramenta do mal para ser implementado contra a liberdade, contra o indivíduo, pró o coletivo, pró a centralização governamental, inclusive contra as estruturas de governança local. Porque a gente sempre está Sim. falando da Receita Federal, né? Embora até aqui nos Estados Unidos a gente tem até o imposto de renda estadual, Isso. mas o pesado, o grande mesmo, ele vem do imposto de renda federal. Então, desse ponto de vista, qualquer passo que é dado em direção a diminuir esse aparato de vigia, de espionagem sobre a população, né? Até os efeitos morais do imposto de renda, eu sou totalmente a favor. Se eles são suficientes, todos esses passos que foram dados pelo Trump, ou pelo Trump nem foi dado o passo ainda, né? Foi dado uma vontade de talvez, quem sabe, um dia vir a fazer alguma coisa, e esses primeiros passos dados pelo Milei, eu diria que eles são bem-vindos, eles Uhum. são um pequeno passo, um pequeno passo, talvez numa direção de mais liberdade, né? Mas ainda são pequenos passos, não passos finais. Então, respondendo a tua pergunta, se eles são suficientes, não, tá longe de ser suficiente. Acho que a gente tem que ser muito mais radical com relação a esse desenho, Samuel. Do ponto de vista do direito, é realmente estranho o imposto de renda, porque até puxando aqui um pouco do que o Ron Paul, que é um dos grandes políticos libertários defensores do fim do imposto de renda, já há muitos anos, décadas, né? Ele fala sobre como, no caso do imposto de renda, você é culpado até que prove o contrário, né? Pela própria natureza do imposto, de que é você que tem que declarar quanto você recebeu, enfim, quanto você teve de renda em determinado período, né? E isso exige também todo um aparato de surveillance, né, do Estado sobre a tua renda, os teus ingressos, enfim, sobre o que você faz com de onde surgiu o seu dinheiro, de onde veio o seu dinheiro. Enfim, é você sendo observado o tempo inteiro pelo Estado. Então é muito mais do que uma questão econômica. E o que eu queria falar aqui é que eu percebi que alguns libertários, quando comentaram o plano do Trump, eles, não diria que caíram na armadilha, mas eles, quando olharam só para o lado econômico, tiveram a opinião de que não ia mudar muita coisa. Porque tudo que o Trump está dizendo, inclusive quando foi perguntado no Joe Rogan, é que tudo bem, eu quero acabar com o imposto de renda, mas eu vou substituí-lo pelas tarifas alfandegárias. Isso tudo parte do plano do Trump, daquele Make America Great Again, onde ele quer aumentar o protecionismo, né, impedir que os americanos, né, tragam produtos fabricados em outros países, e assim ele quer fomentar novamente a indústria americana, os empregos nos Estados Unidos, essa retórica que a gente inclusive já comentou aqui na rádio em outro episódio. Então,
esse é, pro Trump, ele só quer substituir uma coisa por outra. E alguns libertários, quando veem dessa forma, eles dizem, não, tudo bem, então tudo que o Trump está fazendo é substituir 6 por meia dúzia, vai dar no mesmo. Né? Só que quando você fala aí, e você traz pontos importantes, né, sobre saindo da economia, dando esse passo para fora e já entrando talvez no campo do direito, a gente vê que o imposto de renda é o pior dos impostos. Né? É o mais nefasto, o mais maléfico dos impostos. Então, não é pura e simplesmente substituir 6 por meia dúzia, ainda que no fim das contas seja um imposto, entre aspas, um imposto neutro, que não vai ter nenhuma diferença na receita, não vai diminuir o tamanho do Estado, ele vai simplesmente tirar de um lugar para outro. Né? O que você acha? Você acha que é 6 por meia dúzia, Sérgio? Você acha que não? Você acha que o certo mesmo é dar fim ainda que fique a mesma coisa, o ideal seria dar fim ao imposto de renda? O ideal seria dar fim ao imposto de renda, sem dúvida nenhuma, estamos junto nessa. Mas mesmo que fosse uma vontade governamental de substituir a arrecadação atual, o dito imposto neutro, a gente vai substituir um pelo outro. Primeiro que essa análise de imposto neutro, assim, claramente é uma análise estática. Porque se a gente vai mudar a maneira de tributar as pessoas, sem dúvida nenhuma a gente vai alterar o comportamento das pessoas. Então essa análise estática de achar, então a gente tem tanto de importação, então a gente tem que tributar tanto a importação e a arrecadação vai ser exatamente a mesma, também é uma piada, mostra assim, o quanto no mundo de La La Land vivem esses economistas que fazem esses cálculos e acreditam que esse cálculo é correto. Né, eu até acredito que ele pode fazer esse cálculo no ponto de finanças públicas para falar assim, não, olha, é uma primeira informação que a gente tem, mas não necessariamente é o que vai acontecer. Não, mas no nível discursivo é assim, não, é assim que vai acontecer, a gente vai substituir 6 por meia dúzia, como tá falando, só... Então, não necessariamente, a gente não sabe. As pessoas podem optar por nível diferente de consumo, podem optar por outros caminhos. Outra coisa que não tem sido discutida, ou pelo menos ainda não foi, né? Porque o que a gente teve foram falas muito curtas dele, até do J.D. Vance e tal, falas muito pequenas, mas assim, a gente vai abolir o imposto de renda declaratório, mas a gente vai abolir também o imposto de renda sobre o pagamento do salário, que é o imposto de renda retido na fonte. Uhum. Esse também vai ser abolido. E, by the way, a ideia do imposto de renda retido na fonte, de quem que é? Milton Friedman vai lá durante a Segunda Guerra Mundial, ele é um dos caras que tá junto para ajudar na arrecadação do imposto de renda, em vez de que o governo americano receber só no dia 15 de março, que era o que recebia naquela época. Não, vão pegar e vamos receber ao longo do ano para ajudar a financiar os esforços de guerra. Outra ilusão de alguns ditos economistas liberais, que assim, sempre acreditam, não, a gente só vai fazer isso durante a guerra, acabou a guerra, não vai acabar. Aí a guerra acabou em 45. Tá, ok? Até hoje existe o imposto de renda retido na fonte sobre o pagamento de salários nos Estados Unidos. Tá, ok? Então, assim, vamos supor que a gente vai fazer a abolição total disso. É um bom sinal. Uhum. Quanto que vai substituir? Na minha visão, assim, eu olhei alguns números rápidos, mas, assim, a taxa de importação média nos Estados Unidos está por volta de entre 2,5% e 5%. A taxa média sobre todas as importações. Para conseguir cobrir tudo isso, do ponto de vista estático, teria que subir para quase 70%. Algo que não é feasible ser feito em D0. Então, não é possível ser feito em D0, senão já pensou, todas as cadeias de suprimento vão ser quebradas, o que é que vai acontecer, não vai acontecer. Então, mesmo esse aumento deveria ser gradual, se eles querem arrecadar tudo isso. Se é possível eles arrecadarem tudo isso colocando 70% da taxa de importação, a gente também está falando, a própria população americana vai trocar o seu comportamento. Vou começar a comprar coisas produzidas internamente, vou trocar a cadeia de suprimentos e, principalmente, o que sempre aconteceu ao longo da história? Porque a gente está falando assim, então a gente vai voltar para como os Estados Unidos se financiava antes de 1913. Os Estados Unidos realmente sempre se financiou ao longo de sua história via tarifas alfandegárias. Só que se tratava de um Estados Unidos, de um governo federal, muito menor em relação à economia do que existe hoje. Sim. Então, o que parece para mim é que não é factível financiar um governo desse tamanho via simplesmente taxação de impostos. Tarifas alfandegárias, via taxação de impostos, via tarifas alfandegárias. Sim, não sendo possível isso,
também seria uma boa notícia. Então a gente teria que ter uma redução do governo americano. Exatamente. Mas daí aqui a gente já está elucubrando muito o que é que pode acontecer, mas assim, não seria possível ser feito isso de maneira radical, a menos que a gente cortasse direto boa parte do orçamento americano. E existe uma parte gigantesca do orçamento americano que é muito fácil de cortar de um dia para o outro, que é quase $1 trilhão que são dados em ajudas internacionais para outros países. A gente não está nem falando de diminuir o tamanho dos gastos militares, que também dá para cortar gigantescamente. A gente não está falando de diminuir Medicare, Medicaid, Social Security e todos os outros programas idiotas, como financiamento de esquilos mecânicos, que existe sim no orçamento americano. Então assim, tem muita coisa para cortar. Agora, se existe uma vontade política disso ou não, aí é difícil saber, Samuca, mas assim, se o caminho fosse esse, tem que ser acompanhado de uma redução gigantesca do governo federal. O que seria uma excelente notícia, mas também eu não quero viver no mundo de La La Land também, como os economistas ficam fazendo cálculo, achando que todas as coisas boas vão acontecer em função desse discurso, dessa retórica. E, meu, é incrível como o discurso, ainda que a gente esteja falando só de discurso mesmo e retórica do Trump, mas é incrível o caminho, a diferença de caminho que ele e Kamala Harris estão tomando nos seus discursos, né? Então, a gente está vendo o Trump falando em reduzir impostos, acabar com o imposto de renda. Tudo bem, ele está prometendo aumentar a tarifa alfandegária, mas isso vai colocá-lo, se ele de fato seguir esse caminho, numa sinuca de bico que ele vai ter que diminuir o Estado, né? E ele não é o tipo do cara que realmente é um defensor de um Estado forte, tal qual Kamala Harris enxerga, né? De maneira geral, assim, né? Relativamente. E daí a gente tem Kamala Harris, outro lado, que é um Estado cada vez maior. Ela quer criar novas agências. Ela quer aumentar o tamanho do diretório lá de Civil Rights. Ela quer aumentar impostos. Ela quer aumentar, falando de imposto de renda, o imposto de renda progressivo. Então, cara, é incrível a diferença de discurso entre os dois, né, Sérgio? Não, assim, um tá entendendo que a população tá chegando no limite, não aguenta mais, é tanto imposto, é tanta regulamentação. E eu diria, talvez eu discordasse um pouco do que você está falando, que talvez ele não acredita no Estado tão forte. Eu diria que, sim, o Trump acredita no Estado forte, mas ele acredita em um escopo muito menor de atuação. Perfeito. O que já é algo benéfico. Já é algo benéfico para ele. Você vai atuar em muito menos coisa. Tudo bem, na parte que você atua, você é forte, mas pelo menos você vai tocar em menos partes da vida da sociedade civil. E não só na vida, como na produção, na economia mesmo. Realmente ele acredita, e até hoje os Estados Unidos ainda está colhendo benefícios das reformas micros que foram feitas durante o primeiro governo Trump, né? Se nas questões macro a gente continua tendo os mesmos problemas com o Banco Central americano, e a gente deve continuar tendo também na próxima, pelo menos nessas questões micros, a gente pode ter alguma coisa positiva. Mas é impressionante, agora aqui a gente falando poucos dias antes da eleição, não sei se a gente vai conseguir soltar o episódio antes da eleição ainda, que é na próxima terça-feira, mas é impressionante. Mas eu tenho que falar, no YouTube, eu recebi videozinho da Kamala falando que a Kamala vai baixar impostos. Então, ela sentiu. Ela sentiu. Então tem videozinho assim, falando, não, eu vou baixar impostos para você, cidadão comum, não só para os ricos. Mas nunca explica exatamente o que é, né? Sempre de maneira abstrata. Então, tax breaks para vocês, as pessoas normais e não para os ricos. Mas enfim, até nisso ela estiver lá apelando para todos os lados, ou seja, ela falando tudo. Em um momento ela fala que ela tem que taxar mais todo mundo, no outro momento ela fala que tem que taxar menos. É um desespero retórico, sem dúvida, Samuca. Mas é a própria característica do sistema, é isso aí, né? É quem mente melhor, é que acaba... É um concurso de popularidade, quem mente melhor acaba levando. E nesse caso a Kamala tá atirando para todos os lados, né? Cara, vamos falar um pouquinho mais sobre imposto de renda. Eu citei aqui, antes da gente falar se a gente entrar no detalhe aí do quão ruim e maléfico é o imposto de renda, pegar as origens dele nos Estados Unidos, que eu tenho umas provocações para você, eu queria falar um pouquinho sobre, porque citei, né, imposto progressivo, né? Até onde eu sei, essa ideia do imposto progressivo, ela tá lá no Manifesto Comunista do Marx e do Engels, né? É uma coisa bem radical, bem de extrema esquerda mesmo, mas que hoje é dado como o normal, o comum
como política do governo, é o natural quase fazer imposto de renda progressivo. Os mais ricos têm que pagar mais e, enfim, os mais pobres têm que pagar menos. Você quer comentar um pouquinho sobre esse imposto progressivo aí, Sérgio? Não, e é o mais ou menos, é um percentual a mais da sua renda ou um percentual a menos da sua renda, né, não é porque se fosse já o mesmo percentual em todos, né, a pessoa com maior renda já pagaria mais, ele já seria progressivo nesse sentido de um desembolso de caixa maior, Sim, se não percentualmente maior sobre você, mas em valores ma absolutos. em valores absolutos. Ah, é uma outra demência, é como se você porque você chega no restaurante e você vai pagar mais de acordo com a sua renda. Então, também, assim, ah, deixa eu dar um passo atrás de novo. Hoje eu estou usando bastante essa expressão, dar um passo atrás, mas vou dar um passo atrás. Porque é engraçado que o discurso sobre impostos sempre vem acompanhado de uma palavra assim, ele tem que ser um imposto justo para a população. Né? E justo é aquelas palavras super abstratas que ninguém define o que é, né? Ou seja, nós temos nossa definição, né? É dar a cada um o que é dele mesmo, né? Então, Uhum. baseado na sua própria propriedade privada, na propriedade do seu próprio corpo, mas enfim. Mas daí o justo, ele já começa a ser corrompido, os conceitos de justiça social. Então, a gente nunca sabe o que é esse imposto justo a ser pago. Né? Então, a história do imposto progressivo nada mais é do que uma vitória da mentalidade esquerdista total, da mentalidade que, e eu diria aí até ajudada não só por Karl Marx lá, embora a gente leia isso no Manifesto Comunista, né, o imposto de renda progressivo cada vez maior, mas inclusive pela, pela loucura keynesiana de achar que o governo vai alocar melhor os recursos do que você, indivíduo, vai poder alocar. E que você vai ter um multiplicador keynesiano benéfico para a sociedade, que ele não acontece comigo, não acontece com o Samuel, mas ele acontece com todo o gasto do governo, porque ele consegue alocar de melhor maneira isso. Então, Uau. no final do dia, a gente está punindo, inclusive, as pessoas que geram mais lucro para a sociedade. O lucro, por definição, e falando aqui, o lucro, não roubalheira. Não, eu fui lá, roubei de alguém. Estou falando o lucro por definição. Eu comprei por 1, vendi por 2. Esse 1 que eu gerei de lucro, ele é benefício criado para a sociedade. Então, na hora que a gente está taxando mais as pessoas que são melhores em fazer isso, a gente está diminuindo o desenvolvimento da sociedade como um todo. É, é, uma, é uma loucura sem pé nem cabeça. E punindo justamente esses caras que são os que melhor servem aos demais. Melhor servem aos consumidores, melhor servem aos. Melhor aloca inclusive os empregados. Porque se eu tenho Perfeito. uma linha de produção que vai ser mais rentável, eu vou pagar maiores salários para as pessoas que estão vindo para essa minha linha de produção. Eu vou roubar esses funcionários, roubar, entre aspas, né, aqui. Eu vou tirar esses funcionários de outras linhas de produção que pagavam menos para eles, eu vou alocar na minha linha de produção que paga mais, porque eu estou Sim. alocando melhor. Então, o imposto de renda não só é um imposto que diretamente machuca no final do dia todos os recursos utilizados na cadeia produtiva, sendo o principal recurso de todos a mão de obra, né? Como o imposto de renda progressivo machuca mais ainda os empregados. Os empregados que são os caras que vão estar ganhando, tô falando assim, principalmente os empregados mais baixos ainda. Uhum. Os níveis mais baixos assalariados, as pessoas que são menos produtivas, essas são as pessoas que são mais machucadas pelo imposto de renda progressivo. Pelo imposto de renda em geral, né? Mas pelo imposto de renda progressivo mais ainda. A questão é assim, é o que o Bastiat falava da diferença de um bom economista para um mau economista, né? Então, o bom economista só vê, o mau economista, perdão, só vê o primeiro efeito. Então ele só vê assim, não, eu taxei muito caro o Elon Musk, que é um cara que aloca muito bem o capital o tempo inteiro, então vou taxar muito ele, que ele é um bilionário, e vou não taxar quase nada o funcionário, o cara que ganha o salário mínimo. Então ele só vê esse primeiro efeito. Ele não vê o efeito que, então, o Elon Musk não vai poder criar novas linhas de produção e, em vez de pagar um salário mínimo para esse cara, pagar um salário mínimo e meio. Uhum. Alguma Perfeito. coisa do gênero.
Então, assim, esse é o bom economista, é o que vê o desenvolvimento, os desdobramentos da política. E não o cara que só vê o primeiro passo, o que está ali ao olho nu para ver. Não, você tem que pensar um pouco, entender esses desdobramentos. Então, eu diria que a ideia do imposto de renda progressivo é, é é uma ideia que destrói a produção e destrói principalmente a capacidade daquele empregado pouco produtivo ganhar mais dinheiro, Samuel. Isso aí. Voltar um pouquinho aí no tempo, voltar um pouquinho no tempo, falar de 1913, que ano, né? Que ano? 1913. Vamos citar o Ron Paul aqui. 1913 não foi um bom ano, Sérgio. 1913 deu pra gente o imposto de renda, a 16ª emenda e o IRS, que é a Receita Federal Americana, né? E a provocação que eu tenho aqui é que, sim, tudo bem, o imposto de renda, ele existiu antes de 1913 como uma coisa, um expediente de urgência para financiar os Estados Unidos durante a Guerra Civil, né? Então, acho que foi mais ou menos isso. Então, ele surgiu depois, deixou de existir porque era inconstitucional. Justamente pelas questões que a gente está falando aqui, da pessoa ser culpada, ela ter que dizer para o Estado o que foi que ela recebeu, etc. Então, era inconstitucional e a Suprema Corte Americana não aceitaria o retorno do imposto de renda. Então, por isso que teve que se criar essa 16ª emenda, né? E a 16ª emenda, embora a gente seja aqui, já tenhamos inclusive criticado na rádio o Woodrow Wilson, né? Ela é do governo anterior. Já em 1913 é do Taft, né? Do Howard William Taft, né? William Howard Taft, ao contrário, né? E até então que a gente tinha, Sérgio, era meio que a contramão do que o Trump está dizendo aqui. Porque o que a gente tinha era muitas tarifas alfandegárias, que era a forma como o Estado se financiava, e como você falou, como o Estado era menor, muito menor na ocasião, né? Então a gente não precisava de uma receita tão grande para financiar o Estado. À medida em que o Estado foi crescendo, se tornando gigantesco, né, o governo americano, precisou-se de mais receita para financiá-lo, né? E aí o imposto de renda caiu como uma luva. Mas o que a gente tinha até então eram tarifas alfandegárias. E o discurso que a gente viu nessa época, que inclusive se acentua já no Woodrow Wilson, quando ele já vai aumentar lá as taxas de imposto de renda, enfim, já vai tratar inclusive sobre imposto progressivo, já vai taxar os mais ricos, etc. Então já temos isso lá em 1913, ou a partir de 1913, né? Mas o discurso era de que, não, nós temos que quase que defender o consumidor e, por tabela, o livre comércio. Então, disso a gente vai reduzir as tarifas alfandegárias e substituí-las pelo imposto de renda. Então, por isso que eu digo que é um caminho um pouco diferente do que o Trump tá tomando agora, né? Então, essa justificativa, Sérgio, você acha que cola, ou que colou essa justificativa? Será que era isso mesmo que eles queriam? Era proteger o consumidor? Ou foi só retórica, tipicamente? Não, eu acho que é só uma retórica, e tanto que a gente vê que logo após a implementação, primeiro que o imposto de renda começa. Eu não lembro os percentuais corretos, mas ele era Uhum. basicamente 7% de imposto de renda, imposto sobre 7% da população só. E menos de 10 anos depois, a gente já está boa parte da população americana pagando imposto de renda, e a ponto que, assim, durante a Segunda Guerra, durante o governo do FDR, ele chega a ser 90% de imposto de renda sobre o primeiro bracket, sobre a população mais afluente, né? Mas, não, o que a gente vê é só uma desculpa. Olha, a gente vai cortar um imposto aqui, a gente quer diminuir o imposto de importação, mas a gente vai substituir por uma receita de outro. E o que a gente vê nos Estados Unidos logo em seguida é inclusive um aumento das tarifas alfandegárias. E ele vem aumentar, a diminuir depois, quando o imposto de renda realmente já está capturando muito mais Uhum. do que a gente tem de recursos que eram trazidos ou jamais imaginados serem trazidos pelas tarifas alfandegárias, né? Ou seja, no momento que ele se torna quase irrelevante, ele é substituído. Mas a gente vê logo de cara um aumento dos dois. E aqui, acho que o pé atrás que muitas pessoas colocam, e eu acho que sem dúvida nenhuma está correto de ficar com o pé atrás, é assim, peraí, vai cortar mesmo isso ou só vamos aumentar as tarifas e também manter o imposto de renda? A gente vai cortar 1% do imposto de renda e vai subir a tarifa em 50%. É isso que a gente está falando? Então, São processos diferentes. É bom esse ponto que você levanta, porque são processos diferentes, né? Acabar com o imposto de renda exige
acredito que uma mudança na Constituição americana, enquanto aumentar a taxa da tarifa alfandegária, ele faz numa canetada, numa tarde de sol lá, né? Eu acredito que alguns produtos, até durante algum período, ele consegue fazer até uma ordem executiva. Uhum. Então, ok, posso ter errado aqui. Algum advogado que manja aí do sistema legal americano das ordens executivas pode me corrigir, mas eu entendo que ele tem alguma latitude dentro disso. Sim, Enquanto alterar a emenda, ele precisa do Congresso, do Senado, todo mundo tá junto ali. Não que seja algo impossível de ser feito, né? Tanto que os pais fundadores falavam que não podia ter imposto de renda, e depois foi colocado, mas sempre que acontece de uma emenda, é sempre algo que agigante ainda mais o Estado. sim. Então, não é um processo politicamente fácil, Samuel, mas só o fato dele estar na boca da população, as pessoas discutindo isso, e as pessoas podendo discutir de maneira tranquila, assim, puta, é um saco mesmo, né? A gente ainda tem que gastar uma boa parte do ano guardando o recibo de quanto que eu tive de receita, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer de dedução. Assim, a mentalidade das pessoas se torna uma mentalidade ainda mais de escravo. Então, se, mesmo que não venha acontecer nada durante esse governo do Trump, se o assunto só começar a pegar fogo e a população começar a ver cada vez mais o que é um imposto de renda, né, que é quase como uma escravidão da população, e tem gente que vai falar que eu tô falando hipérbole aqui, tô exagerando, Uhum. tal, mas assim, é uma mentalidade quase que escravista que você tem aqui, Claro, não, mas é a sensação de que você está sempre devendo, que você está sempre culpado, será que eu fiz a declaração correta? Aí eu tenho que contratar um super contador, o cara entrar em todas as minhas receitas, tudo que eu fiz naquele ano, e Sim. investigar tudo, e aí é, é uma sensação de culpa, sem Não, dúvida não, não, nenhuma, né? não. De culpa. E aqui, se a gente tá falando que assim, se a gente falou no começo que não tem uma alteração muito grande no sentido da arrecadação econômica, Uhum. desse ponto de vista, mas no sentido da eficiência dinâmica da economia, de estar criando algo a mais, do ponto de vista econômico, é gigantesco o benefício que teria para a população. Tá, o É, tamanho da burocracia que se reduziria simplesmente mudando a característica do imposto cobrado é gigantesco. Como eu tô falando aqui, eu citei o contador, mas você imagina toda a burocracia por trás do imposto de renda, passando pelo contador, mas e principalmente pela Receita Federal, né? É claro que, da mesma forma como o caminho que o Milei está tomando agora, de, né, criar essa nova agência e deixá-la relacionada aí à aduana, né? É claro que isso também exige trabalhadores dentro do Estado, exige uma agência estatal, mas é diferente a característica dessa agência quando a gente compara com o agente federal que está olhando cada vírgula do que você recebeu ao longo do ano inteiro, né? né, e isso é imposto sobre toda a população americana, brasileira, argentina, sobre toda a população. Enquanto as tarifas aduaneiras são impostas sobre aqueles empreendedores que estão importando. Uhum. Então é até uma pessoa mais qualificada para estar lidando com o governo. Faz parte do teu negócio, embora, tudo bem, a gente acha que é uma roubalheira, você tem que lidar com esse tipo de roubo, mas enfim, é, um, é parte da situação corrente do teu negócio. E um outro ponto que também eu vejo que poucas pessoas falaram nesse momento é o quantas vezes na história dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, eu desconheço os detalhes, mas assim, que a Receita Federal foi utilizada como como um braço, uma arma, uma ferramenta política. Aqui nos Sim. Estados Unidos, durante o governo do Obama, a gente teve escândalos de assim, diretrizes vindo direto da Casa Branca para a Receita Federal Americana, assim, atacar determinados grupos que se opunham ao Partido Democrata, a toda a agenda que estava sendo colocada, desde grupos religiosos até outros tipos de grupos. Então, a gente tem que lembrar disso também. Não é só algo que investiga, que fica de olho em todo mundo, mas é colocado em prática também como braço de ferramenta política, Sim. né? Só Perseguição política. uma curiosidade, mas acho que tá bem ligado com o que você está falando, né? É que o Al Capone, o mafioso Al Capone, histórico aí do mito, né, dos Estados Unidos, de tudo aquele ruim que ele fez e tal, ele foi preso por sonegar impostos. Esse é o nível, né? Ele foi preso por sonegar impostos. Só pra você ver
como o Estado não aceita que você fique devendo para ele. Você pode fazer outras coisas ruins aí, que são contra a lei, etc., mas daí dever para o Estado vai atrás de você. E como você falou, muitas vezes é uma ferramenta, sim, uma arma que o Estado tem para ir atrás de outros políticos, muitas vezes é uma arma política, para ir atrás de pessoas com... Aqui no Brasil a gente viu isso até, né? É, o imposto de renda que não foi devidamente declarado por algum candidato político, ou um presente que recebeu e que deveria ter sido declarado como presente, como doação, mas que não foi declarado, e de repente o cara vai se tornar inelegível por causa disso. Então, tudo isso relacionado justamente à renda, imposto de renda. A renda. Não, E a Receita Federal acima de tudo, né? e assim, é uma faca na manteiga. Porque eu não sei o tamanho do código de imposto de renda aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ele está falando de 100 mil, 200 mil páginas. Então, se for abrindo assim, você vai e volta no campo de futebol americano não sei quantas vezes. Tá, colocando uma folhinha de A4, uma do lado da outra, para as pessoas entenderem o tamanho. Assim, não existe uma mente que conheça tudo aquilo. E é impossível você não achar cláusulas que são contraditórias uma da outra. Exatamente. Então é impossível você estar 100% dentro da lei. Então até o imposto de renda faz de todos nós pessoas que estão fora da lei em alguma medida. Nem que seja uma besteirinha, você está fora. Então Uhum. isso abre a porta para perseguições políticas, como a gente sempre viu. E eu falei no caso de democratas perseguindo republicanos, mas tenho certeza que também ocorreu do outro lado. Então, sim, quem está no executivo acaba utilizando a máquina. Quem está controlando o executivo, né? Na verdade é mais que isso, né? Na verdade é quem controla o aparato burocrático, não é necessariamente quem está no executivo, né? Quem está controlando o aparato burocrático controla a Receita Federal, que pode fazer, então, esses crimes de perseguição política. Então, Isso o aí. imposto de renda, ele é, sem dúvida nenhuma, o mais nefasto de todos os impostos. Eu comecei falando que por efeitos econômicos era a mesma coisa. Eu acho que ao longo da conversa eu falo, não, do ponto de vista dinâmico, até se a gente pensar assim, quando o Mises está falando da impossibilidade do cálculo econômico na economia socialista, o principal ponto dele, ele está falando assim, é, é, é a falta de capacidade de você criar o amanhã, devido a você não ter a propriedade. E aqui também, toda essa insegurança que é gerada, todo esse tempo que é perdido, essa falta de capacidade dinâmica que você tem de estar gerando o amanhã, é um efeito econômico. É algo que não é mensurável, mas é algo que ocorre claramente aí no desenvolvimento da sociedade, no dia a dia, quando a gente tem um imposto tão nefasto quanto esse, Samuel. É isso aí, Sérgio. Bom, antes da gente terminar, uma última pergunta e a gente faz o Faça, wrap-up faça. aqui, Sérgio. Cara, estão em 1913, o Estado não era tão grande assim. Você acredita que o imposto de renda foi o que possibilitou o Estado americano, em particular, né, a crescer tanto nos últimos, de lá para cá, né, nesse último século? Ou foi só ou o contrário, né? O Estado estava crescendo e aí precisava de uma nova forma de se financiar. Quer dizer, será que o start está no imposto de renda ou é uma exigência que os próprios políticos perceberam ali e souberam aí com inteligência, né? Uma inteligência do mal, mas não deixa de ser inteligente. Tá. Não, eu sempre digo que o grande momento de florescimento dos Estados Unidos, né, como grande potência econômica e que fez com que realmente a gente tivesse algo muito diferente do que jamais existiu na história do Ocidente, é aquele período depois da Guerra da Secessão, então de 1865, né, quando acaba a Guerra da Secessão, até 1914. 1914 é quando começa a Primeira Guerra Mundial, e daí realmente a gente dá uma guinada muito grande para o outro lado. Uhum. E eu diria que é uma série de fatores, Samuel, que faz com que esse período de pujança, de governo muito pequeno nos Estados Unidos, tudo, ele chega ao fim. E eu coloco essa data, 1914, mas acho que é uma data. As pessoas podem discordar, mas vai ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas a gente vê que é uma série de coisas que acontece. Então, primeiro que tudo, a gente tem a guerra de 1914, né? A entrada dos Estados Unidos em 17 na guerra. É a primeira guerra que os Estados Unidos vai para fora do seu território. Tudo bem, a gente Uhum. pode falar da guerra americana-espanhola que vai para Cuba, mas Cuba tá ali do lado, tá 90 milhas de distância da Flórida. Tal. É
é algo totalmente diferente. Então, os Estados Unidos vira esse império, então essa vontade de fazer guerra. A gente tem em 1914, a gente tem a criação do Fed, então o Banco Central americano surge no mesmo momento quase que a gente tem a criação do imposto de renda. Então, acho que assim, não é só o imposto de renda, mas o imposto de renda é uma das grandes e importantes ferramentas para o declínio do Império Americano, do Império do... nem Império, eu diria da pujança, da liberdade americana, da terra dos livres, né? Como eles falam no hino americano. Ele é mais um desses golpes de faca que a população vive, assim como a gente vai ter depois, então, o Social Security também, né? Também a Previdência americana também é algo que mata um pouco a fibra da família americana também, dentro de como você cuidar de tudo isso, faz com que os empregados fiquem mais caros. Então eu diria que ele é mais um desses pontos que mina, mas ele não é só mais um. Ele é um dos mais importantes, Sim. junto com a economia da guerra e a capacidade de você controlar o dinheiro, que é o Banco Central. Eu diria que o principal é o Banco Central, mas o imposto de renda talvez seja o 1B, ou seria o número 2 aí da lista, alguma coisa, porque ele possibilita tudo que vem depois, todo esse agigantamento, Samuel. E esses dois são duas principais ferramentas de financiamento do Estado, né? O imposto que é mais efetivo no sentido de aumentar a receita do Estado, e Banco Central, que é inflação, né? Inflação. Sérgio, acho que o grande takeaway aí do nosso papo, meu, é essa mudança na janela de Overton, representada não só pelo que o Milei fez na Argentina, acabar com né, a Receita Federal, o equivalente à Receita Federal por lá, né, e diminuir a burocracia relacionada a isso, mas também pelo que o Trump tem falado. A gente sabe que é muita retórica, vamos ver o que vai acontecer de fato se ele for eleito, mas eu acho que a janela aí de Overton está se alterando, sim. É uma pena que está muito distante da gente aqui no Brasil, mas acho que de qualquer jeito é um grande marco aí, talvez, para a liberdade. Pelo menos o fato de a gente estar discutindo isso, né? Sem dúvida. E lembra também que tudo que acontece nos Estados Unidos, 2 anos e 2 dias depois, acontece no Brasil. Então, quem sabe esse papo chega aí também e um dia a gente está falando de como que seria possível abolir a Receita Federal brasileira, o imposto de renda brasileiro. Enfim, Uau, vamos esperar. torcer por isso. Valeu, Sérgio. Obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima. Um abraço.